Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. Enquanto Orun e Ira estão sentados no jardim do paciente, Orun tira papel e caneta do bolso e diz a Ira: tudo o que quisermos fazer, escreveremos aqui. Ira manda ele fazer café para você. Orun fica surpreso ao ouvir isso. Ira diz: você não me perguntou o que eu queria fazer? Orun diz: ok, diferente. Ira diz para preparar sua água da noite, comer torradas com você e conversar até de manhã. Ira realmente queria essas coisas porque queria viver. Orun diz que você já está fazendo isso. Ira disse: eu quero isso porque quero vivenciar. Ele diz que estou feliz com você. Orun diz isso, mas há uma coisa que você esqueceu: tenho uma surpresa para você. Depois, Ira pergunta o que aconteceu naquela noite. Orun diz: em que noite? Ira chama isso de noite do acidente. Orun conta tudo a ele. Ira conta a ele que Priam contou que Ada morreu por sua causa. Orun diz a ele que você não tem nada a ver com a morte dele. Ada disse que queria nos matar. Ira pergunta como, mas antes que Orun possa responder, seu telefone toca. O médico o chama para ele. O médico avisa que foi cometido um grande erro: não há tumor no seu cérebro, você não tem nada. Ira diz: como assim? O médico continua seu discurso e diz: na verdade, você está bastante saudável. Ele diz que uma longa vida espera por você. Orun e Ira se levantam, olham um para o outro e dizem: não tenho nada, acabou tudo. Orun também não lhe deu nada. Ele diz que tudo está apenas começando. Orun adora o rosto de Ira. Ira sorri e o abraça com força. Orun e Ira ficaram muito felizes. Orun diz a ele que é hora de viver, as tristezas acabavam, a hora de chorar acabou. Ele diz que agora é a hora de ser feliz. Ira diz que isso é como um milagre. Orun e eu sabíamos que isso iria acontecer. Você tem um talismã. Você iluminou minha noite e meu dia, diz ele. Aí o médico entra. Fica bom logo para eles. Ele diz que não entendo como isso aconteceu, mas sinto muito pelos meus colegas. Ira diz que se a amêndoa está bem, porque estou com dor de cabeça. O médico lhe diz que isso pode ser devido ao cansaço mental. Orun e Ira saem de lá. Ira, foi como se eu estivesse em um poço sem fundo quando soube que ia morrer, como se fosse um sonho, mas você veio e me tirou de lá. Você sempre esteve comigo. Ele diz que você é um enorme plátano e que tem muita sorte na sua sombra. Orun segura sua mão e diz: tenho muita sorte. Ele diz: tenho muita sorte de conhecer você em sua bela misericórdia e de escolher caminhar comigo. Ira sorri para ele. Depois, pergunta Orun: vamos para casa agora? Ira pergunta se podemos passar em algum lugar antes de irmos. Orun diz: vamos aonde você quiser. Orun e Ira foram à mesquita. Ira agradece a Deus a Orun. Orun agradece a ele e Ira entra e começa a orar. Ira agradece a Deus por não causar dor a Orun. Nesse momento, Orun também reza e reza para que Ira não fique triste de agora em diante. Eles agradecem um ao outro. Isto foi muito difícil para eles. Eles sabiam que somente a morte poderia separá-los. Eles passaram por testes muito difíceis. Depois de sair de lá, Orun liga para Yavuz e diz que não é normal que dois médicos cheguem à mesma conclusão em hospitais diferentes. Conversei com hospitais em Yavuz. Eles disseram que o dispositivo estava quebrado. Quando Orun ouve isso, ele lembra que Asla manteve longe de Ira. E ele diz para descobrir se Asla tem alguma ligação com esses médicos. Yavuz diz seu pedido e desliga o telefone. Naquela hora, Ira também saiu de dentro. Enquanto eles estão saindo, Orun diz para esperar aqui e fechar os olhos. Depois, ele compra comida para os pássaros e volta. Orun alimenta os pássaros e os faz vir até Ira. Quando Ira abre os olhos, ela vê muitos pássaros.
Ira fica muito feliz ao ver os pássaros e diz para Orun que me sinto como um pássaro. Quando Orun ouve isso, ele dá a comida para Ira e Ira começa a alimentar os pássaros. Ira fica feliz enquanto alimenta os pássaros. Orun ficará feliz enquanto Ira estiver feliz. Depois, ele vai até Ira e eles começam a alimentar os pássaros juntos. Depois, Orun e Ira chegam à mansão. Quando Ira entra pela porta, sinto como se tivesse renascido. É como se eu tivesse acabado de passar por esta porta. Orun diz a ele para ser sempre feliz. Nesse momento, Perian entra. Ira diz a Orun, quero falar com Perian. Orun aceita isso, embora não queria muito. Ira vai até Perian e diz, sinto muito por Eda. Ele diz suas condolências. Eu gostaria de ter cumprido o meu dever maternal para com Perian. Ele diz que não podia ter acontecido assim, ele estava prejudicando você também. Ira segura sua mão e vai até Orun, dizendo deixei os dias ruins para trás. Ali está em seu quarto, Orun e Ira entram. Quando ali vê Ira, ele diz que sentiu muita falta de você e a abraça. Depois, Orun lhe dá uma pedra. Ira diz que vamos pintar isso. Ira conta a ele sobre suas antigas memórias. Ali pergunta, meu tio te contou isso? Ira diz a ele que me lembro de tudo. Ao ouvir isso, Ali se vira para Orun e abraça Ira, dizendo que Ira se lembra de tudo. Eu rezei para Ira todas as noites, ele te abraça novamente, dizendo espero que você fique saudável. Ali está muito feliz por se lembrar de tudo. Orun observa tudo isso com admiração. Agora tudo está começando a ficar em ordem. Orun começou a suspeitar de Asl. A boa notícia é que esta situação responsabilizará Orun Asl pelo que acontecerá a seguir. Mas Perian também precisa sair desta mansão. Porque Perian começou a fazer novos planos. Asl chega até ele e diz que ameacei o médico para que ele não contasse. Perian diz a ele que Ira aprendeu que ele não está doente e que o amor deles se tornou mais forte. Ao tratar bem Ira, Perian ganhará sua confiança e fará com que ela faça o que quiser. Após este incidente, Perian e Asl perceberam que não poderiam separar Ira e Orun. Mas mesmo que vejam isso, eles não vão parar de separar Orun e Ira. Orun precisa ter mais cuidado agora. Quanto mais Perian e Asl não conseguiam separá-los, mais ambiciosos se tornavam. Quanto mais ambiciosos se tornavam, mais perigosos se tornavam. Ira agora se lembra de tudo, mas ainda não tem consciência do perigo que se aproxima dela. Como Ira é uma pessoa de bom coração, ela não consegue pensar no mal que eles farão. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.